A história de José segundo o livro de Jashar 1. O filho amado de Jacó, José, filho de Jacó e Raquel, nasceu em meio à velhice de seu pai, tornando-se desde cedo o filho mais amado. Jacó via em José uma pureza e inteligência especiais, algo que o ligava diretamente ao plano divino. Com apenas 17 anos, José já demonstrava discernimento incomum e sabedoria além da idade. Por isso, seu pai lhe deu uma túnica especial de várias cores, um símbolo de favor e predileção. Isso despertou o ciúme mortal de seus irmãos. No livro de Jashar, é revelado que José frequentemente repreendia seus irmãos mais velhos, quando estes cometiam erros ou injustiças, especialmente contra os filhos das servas Bila e Zilpa. José os corrigia com justiça, e por isso, seus irmãos o passaram a odiar ainda mais. Eles o viam como um delator, um espião do pai. 2. Os sonhos proféticos. José teve 2 sonhos proféticos. No primeiro, ele viu feixes de trigo no campo. Seu feixe se mantinha em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. No segundo sonho, viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Ao contar os sonhos aos seus irmãos e ao pai, eles entenderam a mensagem implícita, que José governaria sobre todos eles. Seus irmãos se enfureceram. Jacó, embora tenha repreendido José, guardou essas palavras em seu coração, ponderando se havia algo divino por trás dos sonhos. 3. A traição dos irmãos. Um dia, Jacó enviou José ao campo de Siquém para verificar como estavam seus irmãos, que apacentavam o rebanho. José, sempre obediente, partiu sozinho. Quando os irmãos o viram de longe, conspiraram para matá-lo. Diziam: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos. Ruben, o primogênito, convenceu os irmãos a não derramar sangue, sugerindo que o lançassem em um poço seco, pensando em resgatá-lo depois. Assim, tomaram a túnica de José e o jogaram no poço. Deixaram-no lá sem água, com fome e medo. Depois viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, e Judá sugeriu vendê-lo como escravo. Por 20 moedas de prata, entregaram José aos mercadores midianitas. No livro de Jashar, há um detalhe impressionante. Após José ser levado, os irmãos permaneceram ali 3 dias, debatendo se tinham feito a coisa certa. Um deles chegou a sugerir ir ao Egito para comprá-lo de volta, mas os demais não concordaram. Então, mancharam a túnica de José com o sangue de um cabrito e a levaram a Jacó, dizendo que uma fera o havia devorado. Jacó, ao ver a túnica, rasgou suas vestes, jogou cinza sobre a cabeça e entrou num luto profundo, recusando consolo. 4. José no Egito. A casa de Potifar no Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo como escravo, José prosperou. O livro de Jashar destaca que tudo o que José tocava prosperava. Potifar rapidamente percebeu que Deus estava com ele e o colocou como administrador de sua casa. A esposa de Potifar, chamada Zuleika segundo Jashar, tentou seduzir José várias vezes. Ela se encantou por sua beleza e integridade. Quando José se recusou a deitar com ela, por temor a Deus e lealdade a seu senhor, ela armou uma cilada. Agarrou sua túnica e gritou por socorro, acusando-o falsamente de tentativa de estupro. José foi jogado na prisão. No cárcere, mesmo entre criminosos, José ganhou respeito. O carcereiro viu em José algo especial e o colocou como responsável pelos demais presos. Ali José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, prevendo corretamente que um seria restituído e o outro executado. 5. A ascensão ao trono. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores sobre vacas gordas e magras e espigas cheias e queimadas. Nenhum dos sábios do Egito pôde interpretá-los.
O copeiro então se lembrou de José e o recomendou ao faraó. José foi trazido da prisão, barbeado e vestido adequadamente. Ao ouvir os sonhos, declarou que a interpretação vinha de Deus. José explicou que haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Recomendou que o faraó nomeasse um homem sábio para administrar os recursos durante os anos de abundância. O faraó, reconhecendo que o Espírito de Deus estava em José, o fez governador de todo o Egito, com poder apenas inferior ao dele. José tinha 30 anos. No livro de Jachar, lê-se que Faraó também deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e uma esposa egípcia, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. 6. Os 7 anos de fome e o reencontro com os irmãos. Os anos de fartura passaram e veio a fome. O mundo inteiro veio ao Egito em busca de alimento. Jacó, na terra de Canaã, também mandou seus filhos ao Egito para comprar grãos todos, exceto Benjamim, o filho mais novo. Quando os irmãos de José chegaram, ele os reconheceu imediatamente. Mas eles não o reconheceram. José falou com dureza, acusando-os de serem espiões. Para testá-los, exigiu que trouxessem Benjamim. Manteve Simeão como refém até que voltassem. Jacó ficou angustiado com a perda de mais um filho. Inicialmente, recusou-se a deixar Benjamim partir, mas com a fome severa, cedeu. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu com festa. Viu seu irmão mais novo, por quem tinha imenso carinho, e chorou em segredo. Ainda testando-os, José mandou esconder sua taça de prata no saco de Benjamim, e depois mandou prendê-lo como ladrão. Judá então intercedeu, oferecendo-se como escravo em lugar do irmão. Foi então que José não pôde mais conter-se. 7. A revelação e o perdão. José afastou os egípcios e revelou sua identidade com grande emoção. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Os irmãos ficaram atônitos e temeram pela própria vida. Mas José os tranquilizou. Não temais. Deus me enviou adiante de vós para preservar vidas. José perdoou os irmãos. No livro de Jachar, há uma cena tocante em que José e seus irmãos se abraçam e choram juntos. Ele enviou presentes e carros para trazer Jacó ao Egito com toda a família. Jacó, ao ouvir que José ainda estava vivo, mal acreditou. Mas ao ver os carros, seu espírito reviveu. 8. O reencontro com Jacó e os últimos anos. Jacó desceu ao Egito com toda a sua casa menos 70 almas, e se reencontrou com José em Gósen. Foi um encontro comovente. Jacó disse: agora posso morrer, depois de ver o teu rosto, que ainda estás vivo. Faraó recebeu Jacó com honra e concedeu terras férteis à família. José sustentou seu pai e seus irmãos durante os anos restantes de fome. No livro de Jachar, é dito que José não permitia que ninguém em Gósen passasse necessidade. Jacó viveu 17 anos no Egito e antes de morrer abençoou seus filhos e netos. José chorou muito por seu pai. Após sua morte, o corpo de Jacó foi levado a Canaã, ao túmulo de seus antepassados, conforme seu desejo. 9. A promessa de Deus e a morte de José. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José agora se vingasse. Mas ele reafirmou seu perdão. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. José viveu até os 110 anos. Antes de morrer, fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos de volta à terra prometida quando Deus os libertasse do Egito. Ele confiava plenamente nas promessas divinas feitas a Abraão, Isaque e Jacob. No livro de Jachar, é destacado que José continuou a exercer autoridade no Egito, com justiça e sabedoria. Respeitado por todos, era chamado de Pai do Egito. Foi sepultado em um sarcófago no Egito,
mas seus ossos seriam levados por Moisés séculos depois, como promessa cumprida.